este belo hino ao órgão aqui da Igreja do Espírito Santo, eu acolho a cada um e uma de vocês para este nosso culto da União Paroquial Luterana de Blumenau. E nós não podemos nos reunir, mas nós podemos nos unir em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E quando nós nos voltamos ao nosso Deus, nós lembramos da palavra do salmista que diz: de onde me virá socorro? Ajuda. E ajuda e socorro, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos. Vem do nosso Deus que fez o céu e a terra, ou seja, do nosso Deus da vida e pela vida. E a este Deus nós nos voltamos e buscamos ajuda. Assim nós clamamos por ajuda a quem sofre com a depressão, com a ansiedade. Clamamos por ajuda às milhares de pessoas enlutadas em nosso país, diante das mortes pelo Covid-19. Clamamos pelas pessoas que sofrem com as sequelas do Covid-19. Clamamos pelas pessoas que não podem exercer o seu trabalho plenamente, ou que perderam o seu trabalho, e assim a certeza do pão de cada dia. Clamamos pelas pessoas que sofrem pela estiagem. Clamamos também pela natureza que sofre com a falta de chuvas, com a falta de água. Sim, há tantas dores neste mundo. Dores em pessoas, dores com o meio ambiente. Nós clamamos pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita Irmã da tua justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu amor. Teu reino venha a nós, que eleição. Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Sim, o nosso Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. É um Deus que atende quando nós nos achegamos a Ele. E Ele atua por meio de Sua palavra, atua por meio de Seu Santo Espírito e espera que nós, como Seus filhos e Suas filhas, atuemos em Seu nome. E a este Deus que ouve a nós, a Ele nós nos achegamos em oração. Oremos. Deus de amor, Tu nos amas e atuas em amor para que possamos viver em amor a Ti e no amar ao nosso próximo e próximo. Em Jesus Cristo, Teu amor nos é revelado plenamente. Que nós o sigamos. Amém. Compartilho com vocês do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 28 a 34, palavras do Evangelho que são bem conhecidas de cada um e uma de nós e que servirão para a nossa reflexão de hoje. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus:
O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Que essas palavras sejam lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso viver. Amém. Ouçamos o hino Deus sempre me ama. Irmãos e irmãs, nós ouvimos no Evangelho que dois homens estão conversando, Jesus e um doutor da lei, ou seja, um estudioso da palavra de Deus, alguém que conhecia bem os ensinamentos de Deus para os transmitir às outras pessoas, a crianças, jovens e adultos. E ambos conversavam sobre uma pergunta: qual o mandamento mais importante? Nós sabemos, nós temos 10 mandamentos, mas lá na época de Jesus, além desses 10 mandamentos, as pessoas ainda tinham que seguir outros 613 preceitos, isto é, regras de vida, que foram juntadas e firmadas a partir do conteúdo dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros que são conhecidos no judaísmo como a Torá. Sim, qual o maior? Qual o mais importante? Qual é o mandamento base? O que é essencial? E os dois homens não precisam conversar muito, pois ambos sabem o que é o mais importante para a vida: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E como filhos e filhas de Deus, somos convidados e convidadas a refletir e a nos perguntar: qual é o maior mandamento? O que determina o meu viver? O que determina o seu viver, meu irmão e minha irmã? E eu penso que vocês hão de convir comigo que em nossa época há também muitos mandamentos. Eu desconheço se eles já foram contados, mas eles existem. Você precisa ser cordial, você precisa ser trabalhador, você precisa ser forte,
você precisa ter sucesso, você precisa ser o melhor e nós seguimos. Nós seguimos muitas destas regras atuais. E nós, inclusive, nos esforçamos por cumpri-las. Dedicamos tempo, esforço nelas, pois pensamos que elas são determinantes para a felicidade, para o nosso bem viver, que nós tanto desejamos para a nossa vida. Por isso também para nós se torna importante a pergunta: qual é o maior mandamento? O que deve ser a máxima na minha vida? E a resposta, os dois homens que refletem sobre o central em sua vida, sobre aquilo que deve orientar a nossa vida, sobre aquilo que deve determinar as nossas prioridades. A resposta é curta e clara: amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. Vale isso para mim também? É o amor ao próximo a máxima na minha vida? Eu posso responder dizendo sim, e fundamentar o meu sim dizendo que eu trabalho duro, dedico tempo, busco por prosperar, porque amo os meus filhos, a minha esposa, a minha família, meus pais. Sim, eu faço do trabalho o centro da minha vida, porque eu faço tudo isso pelas pessoas que amo. E vejam bem, eu não estou dizendo que isso está errado. Também eu tomo decisões em minha vida, encaminho minha vida norteando tantas vezes o buscar o bem, o melhor para as pessoas que eu amo, que me são queridas. Mas o convite do Evangelho de hoje é para refletirmos sobre as prioridades em nossa vida. E muitas vezes é assim, que o tempo, a vida vai passando e o amar a Deus vai ficando pelo caminho, bem como também o amar ao próximo, também os bem próximos de nós, os nossos filhos, nossos pais e mães, vai ficando pelo caminho. E o tempo não é misericordioso com ninguém, ele vai passando. O tempo não volta mais. O tempo presente que nos é presenteado é o que nós temos para viver e viver bem. E nesta vida, o que realmente conta e fica é o amor dado e partilhado. Dias atrás, em uma pequena reflexão sobre o significado da palavra amar, eu comentei e contei o seguinte: nos dias atuais as pessoas amam mais as coisas e usam as pessoas, quando o correto seria amar as pessoas e usar as coisas. Guardem bem isso, é o amor que fica. E o nosso amor, o nosso amar, deve estar voltado a Deus, que é amor, e voltado ao nosso próximo, assim como Jesus nos amou. E ontem, ao estar refletindo sobre essa pregação de hoje, lembrei-me do texto de uma música do grupo Titãs, Epitáfio. Epitáfios são frases escritas sobre túmulos. E eu leio parte do texto dessa música. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, devia ter me importado menos com os problemas pequenos, ter morrido de amor, queria ter aceitado a vida como ela é, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Meus irmãos e minhas irmãs,
o que realmente importa, é importante, o que vale a pena na vida, o que é realmente imprescindível na vida? É esta pergunta que nós devemos nos fazer. Será que nós damos importância ao que realmente é essencial? Ou o que é essencial? A resposta nós temos. Ame, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de toda a tua força. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Sim, a resposta para termos vida com sentido, para vivermos bem, para sermos pessoas realizadas e felizes, nós temos. Ela não precisa mais ser encontrada. Ela precisa ser vivida. Que Deus em seu amor nos desperte e nos ajude a vivermos em seu amor, amando a Ele com todo o nosso ser e entendimento, e amando ao nosso próximo, a nossa próxima, como a nós mesmos. Que assim seja. Amém. Ouçamos o hino Obrigado, Pai Celeste. Convido para nós nos achegarmos em oração ao nosso Deus de amor. Bondoso Deus, Tu nos amas e nós podemos Te amar e amar ao nosso próximo, porque Tu nos amastes por primeiro. Dá, Senhor, que Tu sejas o centro de nossa vida, aquele que dá sentido ao nosso viver e agir. E que nós possamos amar ao nosso próximo, a nossa próxima. Enfim, amar a quem precisa de auxílio, de ajuda, de uma boa conversa, de um ombro, de um abraço. Amar sem olhar a quem. Com sinais de solidariedade, nós também amamos, não fazendo uso de preconceitos, deixando-nos orientar pela discriminação e o discriminar. Nós amamos ao próximo. Sim, ó bom Deus, que o Teu amor seja o centro de nossa vida e que esse centro se mostre toda vez que nós nos voltamos a Ti, com o nosso ser, com todo o nosso ser. E quando nós não fechamos os olhos, os braços, o coração, o nosso agir para as pessoas bem próximas de nós e as que são próximas porque precisam de ajuda. E unidos, Senhor,
unidos em Teu nome, unidos em amor a Ti, nós nos voltamos a Ti com as palavras que Teu Filho Jesus Cristo mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Fiquemos na paz deste nosso bom Deus e o servamos em alegria, amando a Ele e ao nosso próximo. E fica o convite para acompanhar toda quarta-feira por essas mídias sociais, ficarmos unidos no culto da União Paroquial Luterana aqui de Blumenau. E ouçamos ainda uma bela melodia, Senhor meu Deus. Comunhão Paroquial Luterana, temos um convite todo especial para você. Toda quarta-feira nós temos então nossos cultos da nossa União Paroquial Luterana. Cada semana esses cultos acontecem em alguma comunidade diferente e com algum pastor, alguma pastora também diferente. Vamos tornar-nos cada vez maiores e fortes no testemunhar a nossa fé a partir deste meio virtual que é este culto que dispomos aqui como União Paroquial. Nos alegramos muito por podermos celebrar juntos como irmãos e irmãs na fé que todos nós somos.